E boa tarde, agradecendo a Kiko. Bom, o que é? Eu fico sentado aqui, inspiração bem, coordenação. A turma fala, como que você consegue isso, né? Mas, graças à orientação de Deus Pai, Senhor Yasama, tudo vem, né? Então, o que a gente tem que fazer? É acreditar nessas coisas. Não acontece. A Kiko está bem ligadão agora, né? Então, vai, né? O que é isso? Goiacoco. Precisa. Quer ter filho, quer ter não sei o quê. Tem que ter ligação. Tem que ter respeito, né? O que vem. Não é por acaso que nascemos sozinhos. Tem toda essa hierarquia que vem vindo. Tem mãe, pai, vem vindo assim, né? Os avós, tudo isso aí tem consideração. Se não tiver, não sei. E tem respeito pela natureza que nos envolve, né? Então eu fico assim, como Asaoki Shoji Hataraki, né? O que é? Acorda cedo, trabalhador e ser honesto. Um dia, se você conseguir fazer 3 itens, Deus fica muito contente e te dá esse. O que é mérito? Mérito é consequência dessas atitudes que tem. E os 8 poeiras, né? São 9 meses. E o que a gente faz com 9 meses? Vai para o Odibá, tem esse BSEC, para poder salvar os outros. São 9 aulas em seguida, né? Tudo isso aí. Consequência de natureza muito complexo. Diz que o ovo nasce com 21 dias. Aí por que a gente faz 21 vezes? É porque a gente tem que renovar o espírito da gente. Toda vez que fazer isso aqui, todo dia, é que está limpando as poeiras. Tudo isso aí tem, né? Enfim, gratidão em primeiro lugar de tudo, né? Vem, pum, faz Shigeru, faz Hiro. Todo mundo fala, abaixa a cabeça e vem. Isso eu não faço, não. Eu não fui sempre contra. Briguei. Agora todo mês tem que falar alguma coisa, né? A natureza obriga. Isso aí, eu ficava aqui que o Caio fez quase, né? 40 anos rindo, deixava de trabalhar, ganhar dinheiro para ficar aqui. Aí chegava a hora do costume, eu ia embora. Não rezava, não. Mas como? Eu falei, você é estranho, né? A meu pai falou, tá bom, o que faz esses 3 itens que você consegue fazer, tá bom demais, né? Faz isso, né? Traz. E vem, agradece. O que faz hoje? Hoje de manhã tem que vir cedo já. É o dia para agradecer a Deus. Então, reserva esse dia inteiro para isso. Volto, eu passo o dia. Eu quero aprender narimona, eu quero aprender alguma coisa e voltar. Não, chega aqui, opa, o que será que tem para comer hoje à tarde? Não pode ser raciocinado desse modo. É agradecer, é vir, eu quero. É todo esse sentimento é que Deus está olhando e vendo e vai dar os méritos de cada dia. Então isso é importante, né? Porque ser mãe, tudo isso aí envolve o dia a dia. Então eu agradeço Deus todo dia, de manhã, rezo, Deus, hoje o que é para fazer? Vem, vai para providência, fazer aquilo, e eu agradeço isso, e dá certinho, né? Graças a Deus, não preciso bater cartão, não preciso nada. Então, num privilégio tão grande, né? Escolher o que fazer o dia. Isso é mérito, né? E vindo dia a dia. Faz, pensa em que dá certo, né? O importante é agradecer. O professor que tem o Hiro, a empresa, ele é presidente de uma empresa japonesa no Brasil,
ter privilégio e todo ano lá entende agradecer na frente de Oiaçama, muito obrigado. É muito bom, né? Gostoso demais, né? Presidente aqui, presidente ali. O Piratininga está cheio de presidente, apesar de fora. Mas tudo isso aí é dedicação dos pais, o avô da gente, que vem trazendo Kinoshita, Kunimura, né? São gente que dedicou a igreja a nós, tudo misto, né? O que eu quis tentar unir essa festa junina? O objetivo disso aí foi isso aí, de todo mundo saber, né? Um dia que eu estava até à vontade de cada um chamar aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou irmão daquilo. Tem muita gente que não sabe quem que é quem. Não sei quem. Você, Manuel, quem que é? É meu irmão. Seu irmão? Né? O que é, né? Isso, é para isso que eu quero que faça essa festa junina. Unir, conhecer, senta na mesa, está cortando cenoura, está cortando repolho para temporar, e estão conversando e conhecendo. Aqui, quando o mundo acaba a missa, foi embora. Acabou, né? Mas é esse o objetivo da gente. O que estamos? Esse mês tem Bazar da Pichincha. É muito trabalho. Mas tudo o objetivo disso aí, de trazer as pessoas de cá, da redondeza, saber que tem uma igreja, tem uma atividade, né? Então, isso é que eu quero que aconteça, né? Não é ganhar dinheiro, não é interligação de ser humano. Por acaso assim vai, né? Então, isso aí que faz com que a gente convive. Aí chega na dedicatória no final, a gente lê que todos nós somos irmãos entre si. Isso aí não é um estranho, né? Uma preocupação, todo tem que preocupar, né? Não é só o filho, então é ligado a todos. Isso que faz com que aconteça, e quero que vai revelando. Então vem todo mês. Esse dia é reservado a Deus. Eu quero. Eu tenho muita coisa para fazer aqui dentro, né? Se puder falar, não, hoje eu vou fazer Hinokshin. Pode vir, que eu dou serviço até falar que quero ir embora, né? Ele vem muitos aqui, nossa, não dá, vamos embora, né? É muito pintura, tá cheio, né? Eu quero esses corrimão tudo pintado, manutenção, é muito, eu não dou. É o dia inteiro fazendo, um atrás do outro, né? E a formiga, cupim, eu estou atrás deles e eles atrás de mim, que manutenção de madeira é muito, aqui apodrece tudo, né? A limpeza é muito. Né? Então, quem puder ajudar daqui para frente, até festa junina, é muito, né? Então, eu estou preparando para a chegada do meu filho, para posse, isso, aquilo, mas não está dando, né? É muita. Aí, ontem eu parei a obra dos quartos, tudo, porque o pedreiro falou, mas por que você está parando? Não dá. Minha cabeça não está mais. O que é HD? Aquele do computador, não tem capacidade para armazenar tanta coisa de uma vez, só organizar, né? Mesmo tempo que eu estou com pedreiro, eu estou com mais 4, 5 pessoas trabalhando junto aqui, fazendo. Aí eu estou falando com você vai embora? Mas é corrido, né? Então, esse tipo, fala assim, pedreiro, vamos parar, porque eu tenho pichincha, eu tenho a festa junina, não tenho posse do meu filho, não sei o que, preciso organizar, tem missa todo mês, né? Então, não dá. Então, o pedreiro foi, começa a quebrar tudo, pó que não acaba mais, né? Aí tem que ir atrás dele e ficar limpando, né? Porque, não, né? E vai numa sujeira que tremenda, não dá para ficar acompanhando todo mundo, né? Então, eles vão quebrando, vai montando em cima das entulhos, vai fazendo. Tem que ter organização, limpeza, né? E chega dia da missa, tem que estar todo mundo, tem que estar em ordem para fazer a missa. Isso aí, eu chego a não dormir. A Yuka fala, você que sabe, mas eu preciso dormir. E ela vai embora. Né? Tem que ser assim, mas eu não consigo. A preocupação é tão grande que eu vejo que
não dá, né? Então, quem puder me ajudar, vir aqui, fazer, eu estou de folga no sábado, domingo, estou aí para limpar vidro, estou para pintar aqui, pintar ali, é uma manutenção muito grande. Então, festa junina, tem um monte de dedicação, até que hoje o Mano precisava falar mais da posse, né? Como que organizar isso, aquilo, né? Então, tem essa atividade também para fazer, então é muita atividade, né? Mas o principal de tudo é o dia a dia, e tem que ter essa noção de que somos vividos por Deus. E você não está vivo, não. E tudo isso aí é feito, depende das atitudes de dia a dia. Esse é que vai manter a gente bem, né? E como a Kiko falou, né? Tem as coisas que vai acontecendo, não é por acaso, é porque Ele está mandando uma mensagem, você tem que refletir. Isso é importante. Por que será que está acontecendo? Por que é isso? Isso, dependendo disso aí, é que a gente vai evoluindo dia a dia. Mas principalmente reza da manhã e da noite é muito importante, né? Porque isso aí faz com que a gente se oriente e vai. Que nem Kyo, Hiro, são diretores de empresa grande. Tem que ter uma atitude na hora certa, pum, né? Tomar isso não, isso aquilo, né? Isso aí tudo depende dessa proteção divina que vai manter esses cargos, isso, aquilo, né? Que nem meu sobrinho está falando, está indo para o Japão agora, filho da mais velha, né? Da irmã, ele falou, eu estou aqui na empresa, graças à minha sabedoria e poder ir para o Odibá fazer, eu estou empregado. Porque hoje em dia, na tecnologia informática, quem conserta máquinas são robôs. Robô que conserta robô, e já estou indo. Eu estou consertando robô, mas o meu emprego já está perigando, né? Mas graças a poder estar solteiro e ter disponibilidade e poder fazer curso no Japão, eu que estou empregado. Se não fosse isso, eu já estava fora. E eu vou lá no Odibá, festo também. É o Marcos. Essa semana ele veio aqui para dar uma vistoria na parte elétrica da festa junina, né? Eu estou pedindo para ele fazer a chave geral, porque que eu fiz cada gato que fez emenda aqui, emenda ali, que está dando uns pepinos. Ô Kaitsa, você faz cada coisa aí que está dando um disjuntor caindo. Chama o Marcos. Então eu pedi para ele vir. Na hora do domingo passamos o dia inteiro fazendo esses detalhes, isso aqui, caixa de luz, distribuição, como que faz. Eu vou emendando o fio de lá, puxo de cá, daqui a pouco a festa de pum, dá um apagão violento, né? Isso aí preocupa a gente, não pode acontecer, né? A turma da banda tá tocando lá, pum, parou, e aí? Né? Então eu chamei ele e falou, Kaitsa, mas não vai dar. Eu preciso ir para o Japão, estou indo, mas nem 5 minutos. Tá bom, ele veio, né? Ele ficou, né? Emenda aqui. Não, como que pode? Aí um passarinho, a rolinha, fez ninho bem em cima da caixa de luz lá. Aí eu comecei a colocar espeto, lança, não sei o quê. O que você fez aqui, né? Um monte para não fazer ninho. Aí deu curto no fio, porque é arame. Aí ele não sabia descobrir de onde que vinha. Aí ele ficou doido comigo. Não é possível você inventar um negócio desse, né? Mas ele tem a paciência comigo, tá? Ó, tensão é isso, amperagem é isso, tem que ser assim, não pode ter disjuntor, senão cai, né? Fio, não pode colocar no lugar de qualquer jeito o fio grosso, fino, misturado, tá, né? Então ele vai voltar. Antes de implantar uma máquina no Brasil, ele vai vir dar uma outra checada e fazer mais um reforço para mim. E eu tenho uma aula elétrica de graça para mim. Né? Então, quem puder, ajuda, né? O objetivo é esse, né? Fazendo mérito, cada um tem. Dedicou, pai. Eu gosto do Rodrigo porque ele não fala, vamos lá. Ai, ele vai embora. Aí, sobe na escada. Ai, ele sobe, não sabe para quê, mas sobe. A pessoa assim que tem que ser prestativo, e Deus
Vê isso aí, a sinceridade, né? Isso aí que faz com que ajuda, dá ligação, né? É isso aí que vem gerar filhos e mérito, né? Aí tá, esse ligação pai, mãe, respeito, vem por aí, né? Então, tudo que fizer assim, com sinceridade, dá continuidade, tá? Então, vai para casa, pega lição de casa, o Caetano falou isso, falou aquilo, e raciocina. Não é vira a porta, sai daqui, esqueceu. Ou vamos lá, trabalhar de novo. Mas nesse trabalho de dedicação é que tem essa evolução espiritual de dia a dia. Parece que vem na missa, vê os hinos, dançou, acabou, é tudo mês a mesma coisa, tudo mês, parece que... Mas não, cada vez que vier, tem pontuação, tem mérito de cada um, né? Sinceridade. É uma coisa que a gente não enxerga de cada um. Como veio agradecer. Isso aí que faz com que a vida da gente vá mudando a dia a dia, tá bom? Então, a todos, muito obrigado. Esperando o apoio da Pichincha, no dia 25 agora. Quem puder vir ajudar, porque é muita dedicação, demorado isso aí, né? Então, a festa junina também é muito trabalhoso, mas vale a pena, tá bom? Obrigado.